Após corte de verbas federais, o IBGE cogita deixar o censo populacional para 2022. Sobre a importância dessa pesquisa e o impacto desse possível novo adiamento, a gente conversa agora com o economista Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo, como sempre. Muito bom dia. Muito bom dia a todos que nos assistem. Doutor Paulo, eu lembro que quando foi anunciado que o censo não seria realizado nesse ano, nós conversamos com o senhor ressaltava a necessidade de se ter o censo porque é um mapeamento da população tão necessário para a construção das políticas públicas. E eu pergunto, é possível fazer ainda esse censo na visão do senhor? Existe a possibilidade mesmo que um censo um pouco em menor escala, vamos dizer assim? Eu acho que sim, e não se trata de fazer um censo em menor escala, porque acho que até uma ou duas perguntas adicionais sobre a situação da população perante a pandemia, a proporção de vacinados, tudo isso pode ser muito bem mapeado com a ajuda dos recenseadores que irão a campo. Nós teremos, obviamente, a necessidade de nos preparar primeiro convocando esses mais de 200 mil recenseadores. E isso em si já é uma política pública, Tiago, muito importante, porque ela vai dar um emprego, muitas vezes o primeiro emprego, para esses jovens rapazes e moças que têm vontade de trabalhar e que na pandemia estão sem trabalho. Portanto, para além de ser o censo extremamente relevante para o desenho de todas as políticas econômicas e sociais do Brasil, e esses dados estão muito atrasados, para além de ser importantíssimo para as municipalidades, porque toda a distribuição da verba federal é feita com base na contagem da população, e muitos municípios estão com contagens desatualizadas. Um nome que, na realidade, quer dizer contagens erradas. E, portanto, nós temos várias motivações para realizar esse censo, óbvio que com uma mentalidade de ir buscar o gol mesmo no 45º minuto do segundo tempo. Nós podemos realizar isso entre novembro e dezembro, eu acho que dá tempo. Agora a pergunta é de Diogo Schelp. Diogo. Doutor Paulo, bom dia. Como é possível fazer o censo com toda essa amplitude, com toda essa expansão, com uma redução de orçamento tão grande? Inicialmente se previa 2 bilhões de reais, isso foi reduzido para menos de 100 milhões. Como se pode fazer um censo com uma redução tão drástica? Não, eu acho que também é um eufemismo, é um excesso de gentileza dizer que o censo foi cortado. A verba foi eliminada. Deixar 50 milhões não paga nem a atualização dos computadores no IBGE. O que nós precisamos é retomar a verba de 2 bilhões por suplementação de crédito. Na hora que o presidente da Câmara, Arthur Lira, que parece ser um homem que é esclarecido quanto às primeiras letras, de saber que um país não pode ficar sem as suas estatísticas, tomar uma providência de estabelecer um crédito suplementar ao orçamento, não serão esses 2 bilhões que vão afetar o já manco equilíbrio fiscal dessa República. Pelo contrário, nós vamos lucrar muito com as informações que nós tivemos para fazer um 2022 um pouco melhor. Eu, inclusive, lembro a todos nós aqui na Jovem Pan o seguinte: o ano que vem é o ano do 2º centenário da nossa independência. Já no dia 7 de setembro, vamos comemorar 200 anos que Dom Pedro, aí em São Paulo, disse independência ou morte. E nós estamos hoje em dia mais para a morte do que para a independência. E uma parte da nossa independência provém de termos o controle da realidade brasileira através do retrato, da fotografia das informações. Então, eu acho que não poderia ser mais claro de que temos que retomar esses 2 bilhões de reais, é baratíssimo. O censo americano acabou de ser feito, com pandemia e tudo.
custou mais de 15 bilhões, só que de dólares. Imagina a diferença e como é barato a realização do censo no Brasil e quantas centenas de milhares de jovens brasileiros serão empregados. É uma estupidez não realizar o censo. É uma marca da nossa estupidez nesse momento triste da nossa história. Mas eu acho que 2022 pode nos motivar a resgatar o melhor de nós, como sociedade. Agora, esse possível novo adiamento do censo pode trazer quais consequências ao país? A primeira delas, eu vou esclarecer para quem nos acompanha, que é tornar ilegítima a próxima legislatura no Congresso. A matéria anterior de vocês discutia, e com razão, as dificuldades de estabelecer, vamos dizer assim, uma confiança absoluta no voto. Uma outra dimensão, portanto, é o número de cadeiras, a distribuição entre os diversos estados na Câmara Federal. Com uma contagem totalmente desatualizada da população, nós não sabemos qual é o número certo que representa, por exemplo, o estado do Maranhão, que é um estado que tem crescido muito, inclusive pelo agronegócio, quanto que representa o Rio de Janeiro, quantos deputados deveríamos ter em São Paulo. E, portanto, se nós temos um Congresso que é desequilibrado em termos de cadeiras, para mim já existe um vício de ilegitimidade nesse Congresso. Portanto, o Congresso, quando ele não arruma 2 bilhões de reais para fazer o censo, ele torna a próxima legislatura ilegítima. Não estamos mais no Estado de Direito. Então, Paulo, rapidamente para a gente fechar a nossa conversa, claro que o IBGE é uma entidade nacional, um instituto nacional, e que faz o censo, e o Brasil é uma federação. Claro que a situação financeira dos estados também não é tão tranquila assim, muito menos dos municípios. A senhora acha que um censo pode ser feito pelos estados e aí se compila o resultado desse censo? Isso é possível ou não? Primeiro, é ineficiente. Número 2, não querendo dizer que é uma ciência impossível de ser, vamos dizer, dominada, nós, para realizarmos o censo, temos uma intensíssima preparação das estatísticas básicas que se referem a todo um mapeamento de onde está a população, que ela é toda esquadrejada como se fosse assim em CEPs, em códigos de endereçamento postal, que correspondem aos quarteirões que serão visitados pelos recenseadores, que têm que também ser treinados com dispositivos, e as próprias perguntas têm que ser muito bem moduladas para que elas possam trazer informações que não sejam depois contestadas. Eu imagino que se a gente tivesse 27 métodos e abordagens diferentes, nós não teríamos um censo, nós teríamos um pandemônio. E é por isso que em todos os países existe um órgão central que realiza isso. Embora em benefício e com a participação descentralizada de todas as unidades, 27 unidades do IBGE, onde existem pessoas absolutamente categorizadas para realizar esse trabalho. O que os governadores, Tiago, e os prefeitos já deveriam estar fazendo é ir em romaria a Brasília e dizer: parem com esta bobagem. Vamos realizar o censo. Isto é uma vergonha para o nosso país. E eu acho que se eles fizerem isso, como fez o governador Flávio Dino, que recorreu aos Supremos, vamos ver o resultado dessa decisão, a gente retoma o nosso caminho. Eu tenho certeza que o nosso Brasil vai conseguir realizar mais essa proeza, o nosso censo. Economista Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do IBGE, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom dia de trabalho, até a próxima. Um bom dia de trabalho para vocês também. Um prazer falar com vocês. Obrigado.